Dizer meu shalom a todos, o shalom do Pai a todos. Obrigado por estar conosco em mais um pensamento sacerdotal, sempre com o intuito de poder trazer um pouco mais de crescimento, de força, de graça em tempos de grande dificuldade, de diversas situações que estamos vivendo. O pensamento sacerdotal, ele vem para fazer um bate-papo entre nós. Queremos crescer juntos e desenvolvermos tudo aquilo que o Pai ele tem para as nossas vidas, ok? Estamos nesta semana falando sobre Techuvá e a sua importância. Na primeira parte desse estudo, nós falamos sobre a origem da palavra Techuvá, que tem o princípio de levar ao retorno, que não é somente o arrependimento, mas de colocar no estado original. Esta foi a primeira parte do nosso estudo sobre Techuvá. A segunda parte nós entramos sobre a importância da humilhação e sendo a humilhação serva do próprio Deus, que Deus se utiliza desse projeto de humilhação para que o homem possa voltar aí a Techuvá, voltar à origem, né? Falamos da tristeza que o próprio Deus permite, causa, para que possamos nos arrepender e depois desse arrependimento gerar a salvação. E agora eu quero falar com você hoje, dentro ainda de Techuvá, nesta última parte, falando sobre o coração. Porque o coração, ele é a chave de tudo. Eu costumo dizer de que se tudo que nós vamos viver na nossa vida já está ordenado no nosso coração. Então, a forma que eu penso em meu coração é a forma que eu vou viver. Se no meu coração, se na minha estrutura só existe derrota, só existe dor, só existe sofrimento, ou se só existe fracasso, com certeza será isso que eu vou viver na minha vida. Por mais que venha situações boas, por mais que venha conquistas, se o meu coração ele está pesado, se o meu coração está duro, tudo que vier sobre a minha vida, eu vou olhar a partir deste prisma, vou olhar a partir desta forma de um coração pesado, de um coração duro. Porém, se o meu coração está leve, se o meu coração está alegre, se o meu coração está bem, por mais que venha notícias ruins sobre a minha vida, eu consigo olhar o aspecto positivo dela, eu consigo visualizar o melhor, e é isso que é importante para nós. Sempre buscarmos um coração inteiro, e nada é melhor, ninguém é melhor do que o próprio Deus para nos ajudar nesse processo de formação e de estruturação do nosso coração. Porque você sabe que o coração do homem, ele é mau na sua essência. O homem é mau. Por isso a palavra em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Mas através de Cristo, nós temos uma nova oportunidade. Nós, através do Espírito Santo, nós podemos moldar o nosso coração e chegarmos àquilo que o próprio Deus ele tem de excelência para as nossas vidas. O que eu e você precisamos entender é que o que Deus tem para nós é meramente para nos fazer feliz. É por isso que nós estamos dentro de Romanos também, capítulo 12, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus ela é plena para nós. E se nós nos debruçarmos nesta palavra, nesta vontade de Deus, se nós nos entregarmos a isso, com certeza seremos poderosamente felizes na nossa vida. Por isso falar de Techuvá é tão importante. Por isso pensar em Techuvá é tão importante. Porque quando eu estou dentro de uma estrutura de Techuvá, que é o princípio de voltar à origem, de voltar ao Éden, de voltar ao princípio de comunhão intensa com Deus, eu vou levar a Techuvá sempre com a ideia de me humilhar. Porém, eu vou gerando uma estrutura de humildade dentro de mim. Então a humilhação já não se torna algo forçado, já não é porque eu cometi um pecado ou porque eu fiz alguma coisa errada, mas sim o desejo de estar na presença de Deus.
o desejo de buscar a Deus. Este é o princípio de uma techuvá. E eu quero utilizar de um homem na Bíblia que usou esse mecanismo e que teve respostas poderosas da parte de Deus. Porque, querido, você precisa entender que o errar é humano. Nós vamos realmente errar. Nós vamos realmente pisar na bola. É difícil você encontrar alguém que não erra. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca falhou? Todos nós erramos. A questão é o que fazemos a partir disso. Então, a partir do meu erro, o que eu faço? Qual é o meu comportamento? A Bíblia fala de um homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e diz que quando ele desobedece ao Senhor, quando ele não mata o povo, os amalequitas, segundo a ordem de Deus, e ele é repreendido por Samuel, você vê que a preocupação dele, na verdade, era o povo, não era Deus. Não era obedecer e amar a Deus, mas sim manter o seu status, manter a sua condição de realeza, manter a sua estrutura perante os homens, ou seja, ele queria ser uma mentira diante dos homens e automaticamente se tornou uma mentira diante de Deus. Então ele não manteve um coração verdadeiro, porque ele queria agradar aos homens e não agradar a Deus. O coração dele era voltado ao sucesso, o coração dele era voltado às condições reais, à estrutura que Deus tinha dado a ele, e não à humildade, e não à verdade. E isso foi como um grande tropeço na vida de Saul. Agora, em contrapartida, nós temos um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, que foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que estabeleceu um marco, e foi tão importante o que Davi fez e como Davi viveu, porque a palavra diz que quando Deus restaurar, através do seu filho, a segunda vinda do seu filho sobre a terra, diz que nesse processo de restauração, uma das coisas que Deus ele vai restaurar é o tabernáculo de Davi, a forma que Davi estabeleceu de adoração, a forma que Davi colocou de honra a Deus. Então, Davi foi um homem que aprendeu a agradar a Deus. Por isso, Davi foi um homem que estabeleceu um marco, e eu quero abençoar você nesta tarde, para que Deus ele possa te ver e você se torne um marco de Deus. Você se torne alguém proeminente, alguém diferente, alguém especial, alguém que realmente entende que quando nós erramos, podemos nos aproximar e buscar a face desse Deus. E foi o que Davi fez. Davi foi um homem que no seu erro aprendeu a se humilhar. E eu quero ler com vocês um texto, que é o texto de Salmo 51. Por que o texto do Salmo 51? Porque neste texto, nesse salmo, neste cântico, você entende que Davi já era rei absoluto, que Davi já tinha tudo que um rei podia ter, já tinha conquistas, já tinha ganho guerras poderosas. Davi estava estabelecido como rei. Porém, a palavra diz no livro de Samuel e também em Crônicas que Davi então resolve roubar a mulher de Urias, a Betseba, e se deitar com ela. Isso foi um mal terrível para a sua vida. Ele se permitiu ser levado pelo seu coração, pelo ímpeto de ser rei e fazer o que quiser, distorceu a verdade, e aí teve grandes consequências a partir disso. Por isso, eu costumo dizer mais uma vez, se vamos viver alguma coisa, temos que tomar cuidado, porque isso já está posto no nosso coração. Davi errou. E o Salmo 51 é uma oração que Davi faz a Deus, uma oração muito importante que serve como exemplo para nós, e eu quero compartilhar isso com você. O Salmo 51, versículo 1 em diante, diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Um dos pontos importantes desse texto é que Davi, ele entende que o problema não foi errar com os homens, mas foi errar com Deus. O problema é ele ter pecado contra Deus, contra a lei de Deus, contra o projeto de Deus na vida dele. Então, ele entende que o errar, ele é humano. O errar faz parte da natureza humana, mas o desagradar a Deus, fazer aquilo que realmente Deus não se agrada, é isso que estava machucando Davi. Ele entendia que ele feriu os sentimentos de Deus, que ele feriu o coração de Deus, depois de tanta bondade e misericórdia que Deus deu a ele. Você pega um homem, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo de número 39, um homem que teve um sonho maravilhoso nos seus 17 anos de idade, um jovem praticamente, que foi vendido pelos seus irmãos, que perdeu a sua terra, que perdeu a sua parentela, que se tornou escravo, que foi humilhado, que tinha que trabalhar na casa dos outros. E no capítulo 39 do livro de Gênesis fala que José tinha a presença do Senhor. O texto fala que Deus era com José. E quando a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, tentou derrubar ele dentro do princípio que ele carregava, dentro de um coração verdadeiro que ele carregava, diz que ele foge, e ao fugir, ele agora sofre uma condenação injusta, e agora ele é preso, e agora ele se torna um prisioneiro injustamente, mas manteve o seu coração, manteve a sua verdade, manteve a lei do Senhor na sua vida, e lá na frente Deus o honrou. Por isso você precisa entender uma coisa: não é porque você está vivendo um momento difícil que isso dá margem a você de fazer coisas erradas. Não é porque você está vivendo uma injustiça que isso dá a você liberdade para fazer o que você quiser. Por isso Paulo escreve nas suas cartas que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós temos até liberdade para fazer milhões de coisas, mas antes de fazer, precisamos pensar nas consequências disso. O que isso vai nos acarretar? Para onde vai nos levar? José entendia que ao se deitar com a mulher do seu senhor, ele sofreria um dano, não de Potifar, mas ele entristeceria, ele magoaria e quebraria a lei de Deus sobre a sua vida. Então ele preferiu fugir, ainda que ao manter a lei de Deus ele fosse condenado de forma injusta, porém ele continuava agradando a Deus. Davi, porém, como nós estamos lendo no Salmo 51, para quem está chegando agora, estamos no Salmo 51, do versículo 1 em diante, Davi ele fez ao contrário. Davi, ele era rei, ele tinha tudo que um rei poderia ter, ele tinha fama, sucesso, estrutura, dinheiro, condições, ele tinha tudo, mas ele deixou que o coração dele fosse perverso, e assim, o texto que nós lemos no versículo de número 4, Davi diz no Salmo 51, pequei contra ti. Então o problema é quando nós pecamos contra Deus. Por isso tome cuidado com o que você está desejando. Tome cuidado com o que você está pensando. Porque você peca contra Deus. Você peca contra Deus, você pode pecar contra os homens, e você pode pecar também contra a tua carne. São 3 formas que você pode estabelecer pecado: pecar contra a sua carne, pecar contra os homens e pecar contra o próprio Deus. Então vamos continuar lendo, versículo de número 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe.
outro ponto para você entender a estrutura do ser humano. Davi entendia que fomos formados em iniquidade. Ele escreve essa mesma coisa no Salmo 139. Em outro cântico dele, ele diz também que ele foi formado em iniquidade. Por isso, todos nós estamos condicionados ao pecado. Todos nós estamos presos no pecado. Todos nós estamos presos nesta carne, e a carne por si só ela é má. Porém, Cristo nos liberta. Por isso que somente quem está em Cristo, ele pode ser liberto verdadeiramente. Por isso está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, sereis livres. Então, somente através de Cristo nós somos libertos. Somente através de Cristo nós vencemos a carne e vencemos esta iniquidade, essa condição pecaminosa que é a formação do homem. Isso é a estrutura do ser humano, tá ok? Então isso faz parte da nossa estrutura. Por isso que somente em Cristo podemos nos tornar justos, justificados e gerar bondade em nós. Versículo 6 do Salmo 51. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me na verdade, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi sentia tanta angústia e tanto peso que ele sentia dor nos ossos. Você sabe que o pecado, quando ele não é confessado e não é reconhecido, ele causa dor nos ossos. Por isso que quando eu confesso, quando eu me libero de um pecado, os meus ossos passam a ter saúde. Olha que coisa poderosa isso. Davi, ele sentia uma dor terrível dentro de si, ao ponto de perceber que os seus ossos doíam. Ele sentia a mão de Deus, ele sentia o peso de Deus, ele sentia a dor de Deus. Por isso ele dizia que Deus, pela misericórdia dele, pudesse a dar novamente esta alegria de ouvir os júbilos para que os ossos fossem recuperados novamente. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10 agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então escute uma coisa, a dor de Davi era ter pecado contra Deus. Deus viu o pecado dele. Ele sabia que ele tinha machucado o coração de Deus. E ao machucar o coração de Deus, ele pratica uma techuvá. Entende? Por que estamos falando de techuvá? Ele pratica uma techuvá. O que é a techuvá? É voltar à origem. É voltar ao estado original. Techuvá, ele tem um princípio de humilhação para voltar a uma essência. Então Davi, ele sabia que tinha errado contra Deus, e isso estava custando nele uma dor muito grande, muito dura, muito difícil. Então ele resolve praticar esta techuvá, dizendo: Deus, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, eu falhei contra ti. Então ele começa a buscar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia da vida dele, ao ponto de pedir: Deus, cria em mim um coração puro. Então ele sabia que tudo partiu do coração, que o coração dele estava mal, o coração dele estava deleitado, o coração dele estava desfrutando das condições materiais e humanas. Este foi o problema de Davi. Porque o texto fala que Davi, na época em que os reis saíam para a guerra, diz que Davi ficou em casa, e ao ficar em casa, ele pecou.
ao ficar em casa, ele tramou a morte de Urias, num tempo em que os reis deviam estar em guerra. Escute uma coisa, quando nós relaxamos, é aí que mora o perigo. Quando você está na guerra, quando você está na luta, quando você está correndo atrás das coisas, se dedicando, você se mantém, não é? Você sabe que tem que orar, que tem que jejuar, tem que ler Bíblia, porque você tem que pregar a palavra, você tem que fazer um louvor, você tem que ministrar alguém, você tem que trabalhar na igreja. Então, isso faz com que você mantenha a chama acesa. Por quê? Porque alguém depende de você. Mas quando estamos em casa, quando estamos desfrutando daquilo que temos, quando entendemos que, deixa do jeito que tá, quando nós acomodamos o nosso coração, é aí que mora o perigo. Talvez a quarentena que estamos vivendo tenha servido para você justamente este alerta, mostrado para você o quanto você não tem buscado a Deus como deveria, o como eu e você relaxamos, estamos em casa mesmo, não tem que ir para a igreja, não estou ministrando ninguém, não estou falando com ninguém, e isso faz com que a gente relaxe. Isso faz com que a gente se tranquilize e isso vai gerando mal. Por isso Davi estava no seu palácio dizendo, eu sou rei, não quero ir à guerra, e fez com que ele pecasse contra Deus. E agora ele tem que se humilhar e dizer, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra criar aqui, cria, é a mesma palavra de Gênesis capítulo 1, quando fala que Deus criou, é a palavra bara. A palavra bara, ela tem a ver com criar daquilo que não existe. Existe uma palavra chamada que é ex nihilo. Ex nihilo tem o princípio de uma criação do que não existe. Por exemplo, quando Deus criou a terra, ele criou a partir de um material que não existia. Então ele formou o material para depois criar, ok? Então a ordem que ele deu ao mundo trouxe à existência o que não existia. Então Davi, ao escrever esse texto, ele está usando a mesma palavra da criação, pedindo para que Deus criasse algo totalmente do zero, algo totalmente novo, algo totalmente diferente. Ele tinha o seu coração, porém ele entendeu que o seu coração era mau, que o seu coração estava errado. Então ele pede a Deus para que criasse um coração a partir do zero, a partir do nada, para que aí ele pudesse realmente ter uma nova estrutura para servir a Deus, ter uma nova condição de amar e estar em Deus. Então ele pede para criar a partir do nada. Isso é importante. Por isso que quando nós entendemos a palavra, nós somos mais precisos nas nossas orações. Davi conhecia a lei de Deus, Davi amava a lei de Deus, Davi recitava a lei de Deus. Por isso que quando ele faz essa oração de techuvá, de total humilhação para voltar à origem, ele vai justamente na raiz da palavra e pede, Deus, eu quero a mesma coisa que aconteceu na criação, criar a partir do nada dentro de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Então ele pede para criar. A palavra criar significa moldar, formar. Por quê? Escute uma coisa, escute uma revelação. Porque Deus não constrói em nada duvidoso. Deus não constrói em nada que não tem condições para construir. Você precisa entender o seguinte, Deus não é Deus que perde tempo. Então, quando Deus nos escolheu, Ele já nos escolheu para um propósito. Por quê? Porque o final é Apocalipse. Então, Deus não perde tempo. Ele tem um projeto, Ele tem um plano. E o final é chegar em Apocalipse. Tudo vai se cumprir. Então, para isso, Ele tem que ser dinâmico. Então, quando Deus coloca alguém, quando Deus chama alguém, Ele já chama com o princípio de ver o amanhã. Então, Ele vai moldar, tratar, quebrar, desenvolver, para que se torne uma estrutura plana, uma estrutura correta. Nós falamos isso na parte 2 de Techuvá, quando nós falamos da questão de estar fora de uma estrutura plana em Deus. Quando nós estamos desregular, tudo que Deus deposita cai, escorrega.
Então Deus faz com que a gente esteja plano para que aquilo que Ele depositar de palavra em nós possa desenvolver um resultado, porque Deus ele olha resultado. Por isso que a palavra diz que o mais importante é como terminamos e não como começamos. Podemos começar tropeçando, podemos começar errado, mas o mais importante é como chegamos no final. O final é importante, ok? E em diversos textos vai encontrar menção justamente da importância de chegar ao final. Então, Deus não pode construir em nada que é duvidoso. Então, Deus tem que nos moldar ao ponto de gerar em nós uma estrutura para receber aquilo que é de Deus. Davi, ele pede então para Deus criar a partir do zero novamente, para que ele pudesse ter uma vida e uma estrutura do projeto, do plano de Deus, para dar continuidade àquilo que Deus tinha confiado nele. Uma outra coisa é importante você entender, que o pecado é quando nós erramos o alvo, tá ok? O pecado, ele tem um princípio de errar o plano, de errar o propósito. Então, quando nós pecamos? Quando em vez de mirarmos para cá, estamos mirando para lá. Ou seja, Deus te chamou para um ser objetivo. E quando você cria uma curva, quando você cria uma distorção daquilo que é o plano de Deus, você está pecando. Uma coisa é os frutos da carne. Eu quero mostrar para você o seguinte. Os frutos da carne é uma coisa e errar o propósito é outra. São coisas que se misturam, mas têm a sua diferença. Os frutos da carne é aquilo que o homem sempre vai praticar. Tá certo? É quando você é impetuoso, ou é quando você faz algo inconveniente, ou quando você, como diz a palavra lá em Gálatas 5, 20 em diante, que fala dos frutos da carne, né? Fala da glutonaria, da bebedice. Isso são frutos da carne. Desculpa, não são frutos, são obras da carne. Isso são obras da carne. E todo homem comete obras da carne. A grande dificuldade é quando eu começo a errar o alvo por causa da obra da carne. Então eu começo a me entregar aos desejos carnais e eu começo a perder o propósito de Deus. Eu começo a errar o alvo, então eu começo o pecado a partir da obra da carne. A obra da carne, ela não me faz pecar diretamente, mas me condiciona ao pecado. Isso são obras da carne. Por isso que eu estou falando que elas estão juntas. Elas têm a sua nuance, mas elas estão juntas. Então, se eu cometo obras da carne, eu vou estar me distanciando do propósito de Deus. E aí que começa o pecado. Então, uma coisa é o pecado. Porém, Davi, ele fala no Salmo 51 sobre a iniquidade. Agora, a iniquidade, para você entender, é quando eu já estou dentro de um sistema e não consigo retornar. Então, a iniquidade, ela tem a ver com um processo automático de pecado. É quando eu não consigo sair desta condição. A iniquidade é quando eu sei que eu estou errando e continuo pecando e não me importo mais. Por isso a palavra fala sobre pessoas iníquas. Quem é o iníquo? O iníquo é aquele que sabe que está pecando e continua pecando. Sabe que está desagradando a Deus e continua desagradando a Deus. Ele sabe que está errado e continua errado. Então é uma pessoa que está dentro de um sistema de pecaminosidade. É uma pessoa que ela quer pecar, ela gosta de pecar, ela tem prazer naquilo e ao mesmo tempo quer maquiar isso diante de Deus. E em Deus ninguém esconde. Então ela gera uma estrutura de ficar pecando. Isso é iniquidade. Deus não tem prazer nenhum na iniquidade. E Romanos capítulo 1 fala que Deus entrega essas pessoas aos seus desejos, ao seu coração. Por isso, nesta parte de Techuvá, nessa terceira parte, estamos falando sobre o coração. Davi, ele entendeu e pediu a Deus:
cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele entendia que tudo partia do coração. A palavra coração, no seu original, no hebraico, é leb. Leb significa ser interior, significa mente, vontade, inteligência. Então, tudo que parte do coração. Tudo que se inicia do coração. Por isso que tudo que estamos vivendo e vamos viver, parte do nosso coração. Por exemplo, Mateus capítulo de número 15, quando os fariseus estão indagando a Jesus sobre a questão dos discípulos não lavar a mão, e agora ele entra com a estrutura falando sobre a tradição, que a tradição invalida a palavra, no versículo de número 6, por exemplo, que a tradição invalida a palavra, mas a indagação dos fariseus era, seus discípulos não lavam a mão, e aí ele vem com uma máxima dizendo no versículo 17 de Mateus 15, escute, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O que ele está dizendo? Que a partir do momento que eu passo a falar coisas, isso volta para dentro de mim. Então, a partir do momento que eu começo a fazer declarações, você precisa entender que o mundo foi criado através de declarações, tá certo? Então, houve a declaração de Deus e o mundo foi formado. Então, tudo que o homem vive abaixo disso, abaixo de uma origem, abaixo de uma essência, e vivemos a mesma prática. Então, tudo aquilo que nós declaramos, isso se manifesta. Por isso, Tiago, capítulo de número 3, ele fala do poder da língua. E diz que a língua tem poder de incendiar um bosque, porque ela é um pequeno fogo. Então, a questão não é falar besteiras, falar coisas de momento. A questão é falar de forma contínua. Então, se eu sempre trago uma declaração negativa, com certeza essa declaração será fato sobre a minha vida. É como eu dizer, eu ainda vou morrer disso, eu ainda vou morrer disso, eu ainda vou morrer disso. É fato que você vai morrer disso, porque a forma que você declara manifesta o processo natural ao mundo. Por isso, quando nós entendemos, quando que somos espirituais, entendemos que tudo aquilo que sai da nossa boca, ela é uma declaração, uma soltura ou uma condenação para as nossas vidas. É isso que Êxodo está dizendo em Mateus capítulo 15, que o que sai da boca é o que contamina realmente. A obedecer, a amar e a servir a Deus. Por isso que antes de eu tomar alguma atitude, eu preciso avaliar o meu coração, porque do meu coração eu tiro bem ou do meu coração eu tiro mal. Por isso tudo parte do coração. É a palavra de Mateus 13. Você lembra da palavra de Mateus 13, que é a palavra do semeador, que diz que o homem saiu a semear, toda aquela história que diz que uma parte da semente caiu em terra dura no meio do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no meio dos espinhos e outra caiu em terra boa. 4 tipos de coração, 4 tipos de terra. E o que é interessante nisso é a forma que Jesus está explicando como é o coração do homem. Então, se nós lemos Mateus 13, por exemplo, você vai ver a explicação dele a partir do versículo 18, dizendo que a palavra ela é boa, a palavra ela é do reino e ela é o reino de Deus. Então a semente é boa. O que vai fazer diferença é o coração e não a semente. Então diz que uma parte da semente cai no meio do caminho, e o meio do caminho tem a ver com uma terra dura,
que a semente ela cai e fica em cima, ela não penetra, ela fica em cima. E diz que automaticamente qualquer coisa faz com que a pessoa não creia, não acredite nesta palavra que foi lançada sobre a vida dela. Por quê? Porque é um coração duro, é um coração de passagem. Ela não se importa com nada, não se preocupa com nada, ela está posta em si na sua condição. Então, quando a palavra ela cai, ela permanece em cima, ela não penetra. Esta é um coração duro. Depois ela fala que é a semente que cai em solo rochoso. O que cai em a semente que cai em solo rochoso, ela é a pessoa que recebe com alegria a palavra, mas ela não deixa com que essa semente se aprofunde e gere raízes. Porque quando ela cai em cima de pedras. Então, a raiz ela até nasce, ela até rompe a semente, mas quando ela começa a buscar a terra, encontra muita pedra, então não dá tempo de produzir. Ela não consegue chegar a uma terra boa para tirar os seus nutrientes e automaticamente vai gerar uma condição fragilizada. Então, quando vier o sol, como ainda não chegou a semente na terra profunda, ela não tem força e automaticamente ela seca. A outra cai entre os espinhos. Então, a semente cai em espinhos, ela até se aprofunda, mas quando a semente, a raiz começa a se aprofundar, ela diz que ela começa a ficar amarrada nos espinhos. Então os espinhos começam a furar a sua raiz, começam a furar o caule, começam a rasgar. Então tudo aquilo que entra sai. Já parou para pensar nisso? Então ela começa a sofrer cortes. Então, quando a raiz ela extrai o nutriente da terra, ela começa a ser cortada pelos espinhos. Então, quando começa a subir para o caule, a receber a nutrição, diz que começa a esvair aquela seiva e ela vai perdendo os nutrientes, vai perdendo a sua energia e ela começa a secar porque ela não tem força para produzir por causa desses cortes. Já parou para pensar que de repente você tem até uma raiz aprofundada, mas que está sendo gerado cortes, que está matando o seu princípio com Deus? De repente cicatrizes, de repente traumas, medos, dificuldades estão fazendo com que você perca toda a energia. Então você busca a Deus, você se deleita na presença do Senhor, mas aí quando menos espera, quando do nada, você está fraco, você fala, uai, eu busco, mas agora eu estou fraco novamente, eu estou sem força agora, porque talvez você está com muitos cortes. Você precisa abandonar tudo aquilo que te sufoca, mágoas, rancores, ódios, superar os traumas, os medos. Somente assim você vai conseguir ter uma vida saudável, uma vida plena em Deus. Por isso, você precisa se entregar ao plano do Espírito Santo e a sarar o seu coração de todo este mal. Só assim você vai começar a viver o melhor de Deus. Por quê? Porque aquilo que você extrair de Deus, ele vai nutrir toda a sua estrutura de vida. Isso é um conselho, isso é uma orientação que eu estou te dando debaixo de uma revelação agora vinda da palavra. E diz que a quarta parte da terra é uma terra boa. E quando a semente cai, ela encontra espaço, ela consegue aprofundar bem as suas raízes, ela consegue extrair todo o nutriente, ela não recebe cortes, não tem pedra, e diz que esta produz em 3 níveis, uns 30, 60 e outros 100. O que isso quer dizer? Processo de maturação e crescimento. Então, às vezes, quando eu recebo uma palavra de ordem, uma palavra de Deus para a minha vida, e eu me torno uma terra boa, o meu coração está bem, o meu coração está restaurado, eu posso começar produzindo com 30, eu não preciso chegar a 100 diretamente. Por isso, respeitar a condição do ser humano, respeitar a estrutura da pessoa é fundamental. Então, ela está produzindo 30, por quê? Porque a estrutura dela ainda é 30, calma, ela vai chegar nos 60.
É um processo. E depois chegará a 100. É respeitar esta condição natural de crescimento e maturidade. Então, uns vai possuir 30, outros vai alcançar 60 e outros vai alcançar 100. A grandeza é perceber que todos nós produzimos porque temos um coração bom. Por isso, você que está me ouvindo aí, você precisa ter um coração bom, um coração sarado, um coração puro. Por isso que a Techuvá te impulsiona a curar o teu coração, a curar a tua vida. Eu quero abençoar você nesta tarde, para que Deus te alcance aonde você está, para que Ele te dê forças para praticar uma Techuvá, que é voltar à origem, e assim você ter a condição de ter um coração saudável, um coração feliz, um coração alegre. Afinal, a palavra diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Você sabe que todo problema sempre foi o coração. Por isso, escute, ainda no Salmo 51, versículo 16 e 17, diz assim: pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocausto. Aqui é Davi falando ainda. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que é um coração compungido? É um coração quebrado, é um coração derrubado, é um coração destroçado, destruído, esmagado. Por quê? Porque um coração assim é um coração que recebe as coisas, é um coração aberto, é um coração pronto. Então Davi diz, nos términos da sua oração, que Deus não rejeita um coração compungido, tá ok? Um coração realmente quebrado, um coração aberto, um coração disposto. Que Deus nos dê um coração assim. Que possamos formar um coração assim, um coração realmente disposto a agradar a Deus, um coração disposto a obedecer a Deus, um coração pronto a obedecer à vontade do Senhor. Eu quero abençoar você neste momento, que o Eterno te dê total condição para ter um coração sarado, para ter um coração aberto, que você possa ser alcançado pelo favor de Deus. Que Deus alcance você neste momento. Eu quero orar com você, eu quero abençoar você. Passamos a semana falando de Techuvá, que você possa ter entendido o que é uma Techuvá e manter um coração agora verdadeiro. Pai, eu abençoo os meus irmãos, os meus amigos, eu abençoo aqueles que estão nos assistindo para que recebam da tua parte um refrigério, um coração saudável, um coração puro, para assim poder honrar e obedecer ao Senhor. Eu abençoo esta pessoa para que ela possa ser liberta do mal e que, se ela tem pecado, ela se arrependa neste momento e possa voltar a uma prática verdadeira e autêntica daquilo que é o teu plano, ao teu propósito. Eu abençoo esta pessoa, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família no nome de Yeshua HaMashiach, para que viva o bem, viva o melhor de Deus, para a glória e honra do Senhor. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder entrar na sua casa, de juntos podermos conversar um pouquinho sobre a palavra. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Você que não nos segue ainda, nos seguir lá no Instagram, Rogério A. Maciel, ou também no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube, que é Pensamento Sacerdotal, e também, é claro, no da igreja, que é com Kairos, no YouTube, e no Instagram também é @com_Kairos. Por quê? Porque sempre estamos levando uma palavra ao teu coração, uma palavra de bênção,
e eu tenho certeza que Deus ele tem honrado você poderosamente, tá certo? Ó, eu quero te convidar a estar conosco sempre nessas lives e sempre neste pensamento sacerdotal, porque queremos crescer juntos, queremos desenvolver uma vida melhor para Deus. Eu te abençoo nessa tarde com isso e juntos vamos crescendo, vamos melhorando, vamos desenvolvendo e nos tornando tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Vamos um pouco de música? Para acalmar o nosso coração, para aliviar a nossa alma e nos deixar em condições de honrar e de obedecer ao nosso Deus que vive e reina eternamente. Só Ele é santo. Não há outro. Shalom, um grande abraço, fique na paz, que o Eterno te abençoe poderosamente, te guarde e te faça prosperar em todas as coisas.